Pessoal, vocês devem estar sabendo que a CPI do MST está rolando em Brasília e ontem teve a audiência pública lá da CPI do MST. Muita coisa aconteceu e nesse editorial a gente vai tratar especificamente disso, tá? Da CPI do MST. Então, muito foco nessa hora e vamos analisar o que aconteceu. Teve um depoimento da senhora Vanusa e outros ex-assentados que abalaram as estruturas, colocaram medo no sistema, no próprio movimento. Mas aí a gente sabe como que vai terminar essa história. Essas pessoas serão atacadas, violentamente atacadas pelas narrativas que o próprio organismo, que o próprio movimento traz. E a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? Mas vamos começar com algumas informações antes. Só não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, tudo bem? Olha só, você deve estar sabendo o caso da Sâmia Bonfim, que entrou num embate com o tenente-coronel Zuco. E aí, durante um momento que ela estava fazendo interferências nas falas dos demais parlamentares, o coronel Zuco solicitou que ela se acalmasse, tomasse um remedinho para se acalmar ou comesse um sanduíche. Ele encarou isso como fala gordofóbica, que estava criticando a gordura dela, que era uma fala gordofóbica. E o coronel Zuco deixou bem claro que ela mesma posta sempre que tá comendo sanduíche, tem uma postagem no Twitter dela, e que o intuito dele nunca foi nada disso, e assim, o que a gente sabe é que eles usam isso como narrativa. E aí agora chega essa notícia de que a Sâmia Bonfim aciona o STF contra o presidente da CPI do MST. Luciano Zucco, dos republicanos, perguntou se a deputada do PSOL queria um hambúrguer durante a discussão entre os dois na comissão. Ele afirma que é constantemente atacado pela rival. É deplorável, realmente uma verdadeira vergonha, que o STF, uma corte tão importante para o país, e o STF uma coisa é o sistema, outra a instituição, outra coisa são os integrantes da instituição. Mas vamos deixar bem claro o seguinte: é uma corte que deveria estar julgando as mais altas pautas de importância para o Brasil. Agora, ficar discutindo se um deputado pediu para outro comer sanduíche ou não, gastando milhões de reais todos os meses para bancar tanto o Congresso Nacional quanto o STF, nós pagando essa conta, isso dá vergonha. Isso literalmente dá desânimo de ver isso acontecendo. E então, assim, como ministro, o que ele deveria fazer era indeferir e aplicar uma litigância de má-fé, no mínimo, por uma pauta tão, infundada dentro de uma corte tão importante. E se quer resolver, e aqui, cá entre nós, discursos como esse, pautas como essa, que se resolvam na primeira instância. Ficar assoberbando ainda mais uma corte tão cara como é o próprio STF, com pautas de tão pouca importância, realmente deixa a desejar. Pessoal, vamos agora fazer uma análise do que aconteceu na CPI do MST. E o antagonista fez uma cobertura completa muito interessante. Ele fez trechos da oitiva da dona Vanusa, ex-sem terra, e olha só o que ela fala nesse trecho aqui. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Eu não fui obrigada até certo tempo, eu acreditava, mas todo mundo erra. Lá no assentamento, ou você vota ou você perde a terra, diz a ex-militante. Escuta isso. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Mas todo mundo erra, todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você vota, ou você perde a terra.
Eu fui para a rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha para Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do bolso de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Eu estou aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu, Valmir, eu carreguei água na gaviota, 60 litros de água para fazer a casa, que você me deu o lote na mão. Você me deu o papel que era meu lote na mão em 2016, no dia 26 de março de 2016. Você me deu o lote na mão. E eu construí uma casa e fui expulsa dela depois de quase 16 anos. Vocês têm noção do quanto essas acusações são graves? De que o movimento é utilizado para forçar você votar num determinado partido, e se você não segue essa regra, você é expulso. Isso aqui num país sério seria objeto de investigação imediata. Mas o que vai acontecer? Essa senhora, mulher, já de idade, negra, dona Vanusa de Souza, pobre, não vai ter ajuda. Ela vai ser cancelada, ela vai ser destruída nas redes sociais, nos jornais. Ela vai ser totalmente desmoralizada. Para quê? Para defender o sistema. Não tenha dúvidas disso. Tem mais um trecho da fala dela aqui. Quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo, diz a ex-militante sem terra, Vanusa de Souza. Assiste. Os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa às 1h30 da manhã. Com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo. Sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que dizia que protegia. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social. Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Olhem para depoente, pelo menos. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento. Que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou. Enfim, o que a gente pode falar para vocês é que no final das contas, ela vai ser destruída em sua imagem.
É assim que funciona. Vamos começar mostrando para vocês aqui um pouco mais desse trecho aqui, também um antagonista. Às vezes em um condomínio você tem regras de funcionamento, diz o deputado Nilton Tato do PT. Diz ele que isso é regra de funcionamento. Se você não vota no PT, rua. É regra do condomínio. Ele disse na CPI do MST, a ex-militante sem terra, Vanusa de Souza. Escuta só. As pessoas que a senhora citou em vários lugares, e aqui repetiu aqui na denúncia, a senhora tem conhecimento que eles abriram um processo de denúncia de calúnia para a senhora tem conhecimento ou não? Eles abriram um processo de calúnia contra A senhora mim? citou várias lideranças aqui, denunciou várias, né? Citou, a senhora já fez isso em outros lugares. A sua pergunta se a senhora tem conhecimento que estas pessoas que a senhora levantou aqui, tá, abriu um processo de calúnia para cima da senhora. A senhora sabe, tem conhecimento ou não? Não tenho conhecimento não, senhor. Estou sabendo agora pelo senhor. Pois é, eu sinto muito que depende uma questão interna e para quem está acompanhando, sabe que às vezes em um condomínio você tem regras de funcionamento, né? E Regra de funcionamento. não, eu quero falar inclusive para as pessoas que acompanham. Aí quando você tem uma pessoa que vai lá, e falsifica assinatura para criar associação paralela, mas o que eu quero denunciar aqui é a baixeza dessa CPI, de trazer esse tipo de coisa aqui justamente para querer combater a reforma agrária. Baixeza dessa CPI é atacar a instituição? É atacar a própria instituição do qual o deputado faz parte? Ou não? Enfim, a gente sabe muito bem como o sistema funciona, a gente sabe muito bem como é o Brasil. E como eu disse para vocês, ela vai ser atacada, vai ser chamada de mentirosa. Carta Capital, um jornal de esquerda, MST chama de acusações infundadas as declarações da ex-militante em CPI. Segundo o movimento, os depoentes não apresentaram elementos para sustentar as denúncias. Matéria publicada exatamente há alguns minutos atrás. Mais ou menos 1 hora depois que a CPMI acabou com as falas da dona Vanusa, a resposta já estava na mídia de esquerda. Vai vir mais coisa por aí. Não tenha dúvidas disso, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. É sempre um prazer estar aqui com você. E a gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês. Grande abraço.